Bem-vindos ao capítulo 2, primeira parte. Vamos colocar aqui apresentar os slides. Muito bem. Como surgiram as redes de computadores e internet? Então, novamente aqui nesse capítulo, nós vamos, através dessa videoaula, apresentar os pontos principais. É óbvio, que não prescinde, a leitura, ou seja, nós temos que estudar com todos os recursos que nós temos. Então, as apostilas devem ser todas lidas, e eu estou chamando a atenção aqui para alguns pontos principais da apostila. Então, os objetivos do capítulo 2 é apresentar um panorama da evolução da internet, que nós já vimos no próprio capítulo 1, vamos repetir um pouquinho. Quais são os seus conceitos fundamentais, como são apresentados seus serviços e recursos aos usuários, entender os princípios básicos da camada de aplicação, e fundamentos de dois serviços bastante utilizados na internet, a www e a transferência de arquivos. www ou web, mais comumente conhecida como. Muito bem, sabemos que a internet é um conjunto de redes, uma rede de redes, e ela surgiu com a ARPANET em 1969, Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Sua finalidade, então, era testar a viabilidade de uma WAN, que era uma rede diária, uma network diária, ou rede remota para a comunicação. As universidades passaram a fazer parte também, e a ARPANET, com o tempo, ela foi dividida em duas, a MILNET, que é militar, aplicação militar, e uma menor, a ARPANET, para sites não militares, que depois, obviamente, se desenvolveu e passou a dominar o cenário. O que são protocolos? Já falamos em protocolos. O que são protocolos? São procedimentos de comunicação dentro da própria internet. Para nós nos comunicarmos dentro da internet, nós temos que seguir protocolos. Nós não, esses protocolos estão dentro dos próprios sistemas. E a camada de aplicação, ela é responsável por permitir ao usuário o acesso à internet. Então, ela fornece interfaces com o usuário e o suporte para serviços como correio eletrônico e transferências de arquivo, e acesso à própria web. O principal ponto de desenvolvimento de uma aplicação de rede é desenvolver programas que possam ser executados em sistemas finais diferenciados e que esses se comuniquem entre si. Exemplo, o navegador no computador, Internet Explorer, o Chrome, Google Chrome, e o servidor da web. Então, nós temos diversos servidores, e os nossos navegadores, sejam eles quais forem, eles têm que conseguir se comunicar com esses diversos servidores. O que é uma arquitetura de rede? A arquitetura de rede é como a rede está pensada. Então, como é que, vamos dizer assim, se projeta? A arquitetura de rede ela deve ser pensada e projetada pelo profissional e deve estabelecer como a aplicação é estruturada nos diversos sistemas finais. Arquiteturas mais usadas, quais são? Cliente-servidor. Nessa arquitetura existe um hospedeiro que está sempre funcionando, que é o próprio servidor, e atende às requisições de muitos outros sistemas finais, chamados de clientes. E o P2P, que é o peer-to-peer, o par-a-par, faz uso da comunicação direta entre dois hospedeiros conectados de forma alternada, chamados pares, sem a necessidade de passar por nenhum servidor dedicado. Então, vai direto. O cliente-servidor vai sempre, a comunicação vai ser feita sempre do cliente, do meu computador para um servidor. Serviços de transportes disponíveis para aplicações. Então, quais são esses diversos serviços de transporte? Transferência, vazão, temporização e segurança. Transferência, o processo que pode passar seus dados a um ponto final. O que é um ponto final? O meu computador, chamado também de socket. E ter certeza e confiança que os dados chegarão ao processo destinatário sem erros. Vazão é a taxa pela qual o processo remetente consegue enviar bits ao processo destinatário. Então, eu quero receber um determinado conteúdo, então o processo remetente consegue enviar isso ao meu
ao meu socket, ao meu computador final aqui. Temporização, utilizado em aplicações de tempo real, como telefonia por internet, teleconferência, jogos, etc., jogos online, né? E segurança, né, relacionada a processos de codificação, como, por exemplo, né, criptografia. Esses serviços estão dentro da camada de transporte. Quais são os serviços de transporte adotados pela internet? Então, a internet oferece 2 protocolos básicos de transporte para aplicações. O mais comum, já foi falado isso, que é o TCP. O TCP/IP, ele possibilita que cliente e o servidor realizem troca de informações de controle de camada de transporte antes que as mensagens de camada de aplicação comecem a ser transmitidas. Tá? Esse processo tem por objetivo realizar um alerta ao cliente e servidor como forma de preparação para a quantidade de pacote que está por vir. É um processo confiável. Já o outro processo, o UDP, é um protocolo de transporte, né, simplificado e não orientado para a conexão. Não garante que a mensagem chegará ao destino. Obviamente, o TCP é vamos dizer assim, o protocolo mais utilizado, né, porque ele é muito mais confiável. Tá? Sistema de nomes e domínios. Né? O primeiro servidor, né, o DNS, Domain Name System, criado em 1983 e usado intensamente a partir de 1985, associa um nome, tá, a um IP numérico. Né? Isso torna mais fácil o tráfego na internet. Exemplo, quando a gente digita www.amazon.com, essa informação vai para um servidor DNS, que é Domain Name System, e ele transforma esse nome, Amazon.com, num número. Né? E esse número é que vai direcionar o meu pedido ao servidor da Amazon.com. Então, a minha máquina tem um número, tá? Eu sou reconhecido na internet por um número, e o servidor também da Amazon também tem um número. E no momento em que eu digito, né, esse nome, ele é transformado através do servidor DNS, né, num número. Por que isso ocorre? Porque é muito mais fácil eu digitar www.amazon.com do que 192.0.2.44. É muito mais simples a forma disso acontecer. E com isso eu consigo, né, agilizar o meu processo de comunicação dentro da internet. Então, obviamente, isso aqui vai ser voltado mais adiante, vai ser retomado, né, mas esses conceitos, mas por enquanto é isso que nós temos para a primeira parte desse capítulo. Tá? Então, bons estudos a todos e até a segunda parte do capítulo.